Olá, você já está acompanhando mais um Réplica e Tréplica aqui pela TV Assembleia. Hoje com a participação do deputado professor Bonato, do PSDB, e do deputado Miguel Rossetto, do PT. Primeiro bloco, a maioria, tema estadual, a maioria governista na Comissão de Constituição e Justiça rejeitou as propostas da oposição, inclusive unida da direita à esquerda, PL e PT, de sustar decretos do governo do Estado que cortam incentivos fiscais. Deputado Miguel Rossetto, o que acontece a partir de agora? Como é que o senhor analisa, que leitura o senhor faz dessa decisão? Um abraço ao deputado Bonato, um abraço àqueles que nos acompanham. Nós recorremos ao plenário. Então, o que acontece a partir desse posicionamento de maioria na Comissão de Constituição e Justiça? Nós estamos recorrendo ao plenário e os deputados, em plenário, deputados irão se posicionar. Os 54, 55 deputados deverão se manifestar sobre a natureza dos 3 decretos do governador Eduardo Leite, que aumentam os tributos, aumentam os impostos aqui no estado do Rio Grande do Sul, aumentam o preço dos alimentos, é uma coisa impressionante. O governador Eduardo Leite baixa um decreto aumentando os impostos sobre a cesta básica, nós estamos falando de leite, pão, carnes, frango, cesta básica que tinha imposto zerado e vai para 12%, é o caso do leite, do pão, erva mate de 10 para 17, quer dizer, é uma política claramente orientada para ampliar a injustiça social e desigualdade aqui no Estado. Esses decretos retiram, ampliam a situação tributária de um número enorme de setores da nossa economia, né? Ele retira créditos importantes, retira a competitividade da nossa economia, especialmente em relação aos estados da região sul. Portanto, ele prejudica a economia gaúcha no momento que nós deveríamos estar preocupados em apoiar a economia gaúcha. Então, os decretos do governador Eduardo Leite, na nossa opinião, são decretos que produzem justiça social, aumentam o preço dos alimentos, eles prejudicam a economia gaúcha e, portanto, eles devem ser sustados pela maioria parlamentar. A Constituição gaúcha é clara que permite, a Constituição gaúcha permite que a Assembleia corrija abusos do governador de Estado. E nós achamos que aqui é claramente uma caracterização de um abuso e a Assembleia deve corrigir este abuso e proteger o povo gaúcho. 31 parlamentares de vários partidos já manifestaram publicamente sua posição contrária a esses decretos. Nós vamos testar se esses deputados que dizem contra esses projetos vão efetivamente votar contra esses projetos, proteger a população gaúcha, que mais precisa de proteção, e proteger a economia do nosso Estado. A bancada do PT está trabalhando de forma decidida para proteger a população gaúcha e a economia do nosso Estado. Sua réplica, professor Bonato, a leitura dessa decisão e a leitura do que está dizendo o deputado Rossetto. O instrumento apresentado pelos deputados a respeito da proposição de sustar os decretos do governador com relação a limitar e a rediscutir os índices de apoio, os índices de incentivo a 64 modais de desenvolvimento econômico do Estado do Rio Grande do Sul, que vem há décadas. Muitas empresas, muitos ramos do negócio têm esse incentivo há décadas e que nunca foi revisado, nunca foi discutido, nunca foi concluído, né, se é importante ou não é importante, se tem relevância ou não para a economia, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento econômico de determinadas regiões. É a oportunidade de se fazer isso quando a Assembleia também tomou a decisão de, por maioria, entender que não deveria fazer alteração do ICMS naquele momento, cujo governo do Estado recuou e anunciou. Só existe uma forma de buscar o equilíbrio, né? Ou nós aumentamos o ICMS de 17% para 19,5%, ou vamos reorganizar a economia do Estado, olhando os incentivos dados às diferentes empresas, modais de serviço, não são empresas só, mas ramos de negócio importantes para o desenvolvimento. Você acha que tem jogo na questão, pelo menos, da cesta básica, por exemplo, na negociação com o governo? Em todas as atividades econômicas já começaram a dialogar com o governo, está fechando a rodada de discussão com todas as representações de todas as entidades para buscar o equilíbrio sobre isto em algumas situações que, com certeza, deve impactar
a mais ou a menos. Há uma conversa permanente do governo na busca do equilíbrio sobre essa questão para restabelecer o desenvolvimento do Estado, para não limitar efetivamente a competitividade que se tem a respeito disso e fundamentalmente, para não impactar na cesta básica. É claro que essa discussão já estava lá, posta lá em dezembro ainda, e que teve um posicionamento da Assembleia sobre isso. Então, o processo que nós temos aqui, deputado Rossetto, é legítimo, né? Apresentar o pedido junto à comissão. A comissão a CCJ já avaliou isso, teve uma sessão específica depois para reconsideração, cumprindo o que diz a legislação do Estado a respeito disso, e agora vai para o plenário, que também é um espaço democrático de discussão a respeito dessas questões sobre as alternativas. Agora, todos nós aqui já sabemos que já vivemos um momento difícil no Estado do Rio Grande do Sul, já tivemos dificuldades, né, muito forte no Estado do Rio Grande do Sul, todos já foram governos e tiveram suas dificuldades, e nós juntos temos que encontrar o ponto de equilíbrio. A questão das nossas diferenças políticas, elas são importantes, democráticas, faz parte do processo de discussão, mas fundamentalmente o que o governo está fazendo, tirando do campo político, indo para o campo de desenvolvimento social e econômico, com a representatividade das entidades. Em seguida, devemos ter um balizamento de cada cadeia de desenvolvimento, onde se tem incentivo, para fazer uma avaliação sobre o sentimento, as necessidades, o que é possível, porque não é total. É uma projeção de 40%, né, podendo ser negociada isso, dentro de um prazo a ser estabelecido. Não há uma ruptura de um processo, porque nem sustenta na economia para a continuidade do serviço de uma empresa que se programa com incentivo, com a redução, por exemplo, máquinas agrícolas, né, que hoje tem, né, para exportação 0% de ICM. Se vai incluir ele, tem um custo bem maior a respeito disso, né, outros elementos que nós temos importantes da principal economia gaúcha, que impacta efetivamente, que a gente tem que pensar enquanto parlamento, enquanto governo, enquanto Estado, e ter essa responsabilidade. Se nós dissemos e confirmamos isso, que a economia do Rio Grande do Sul passa pela agricultura e pecuária e da agroindústria, é verdade que todas as isenções que nós temos para esta cadeia precisa ser reorganizada. Hoje nós temos uma discussão de uma aprovação aqui na Assembleia de incentivo, né, à cooperativa para sobreviver. Aprovamos hoje lá na comissão, né, Conselho de Líderes, para que a gente possa aprovar. Então a Assembleia, eu acho que nesse processo democrático, ela tem essa capacidade, essa condição, de acordo com a movimentação, os interesses e das discussões, poder deliberar em plenário. E esse também vai ser deliberado em plenário. Por que nós achamos que vamos... Eu queria lhe perguntar. O governo está negociando, como disse o deputado aqui. Vocês vão esperar ou vão querer sustar mesmo? Não, por que nós achamos que é possível, que nós devemos sustar esses decretos? Porque eles são muito ruins. Os governos devem ter recursos para realizar as suas obras, suas responsabilidades. O problema é que, primeiro, o Rio Grande do Sul, quer dizer, o governador Eduardo Leite anunciou a 4 ventos que o Rio Grande do Sul estava arrumado, estabilizado. Depois ele disse que precisava desse reajuste por conta da reforma tributária futura, o artigo 131. Isso não existe mais. Isso é o que nós chamamos aqui de desvio de finalidade. Os governos têm que ter razoabilidade, eles têm que justificar os seus atos. O Eduardo Leite nunca justificou esse ato, quer dizer, o que ele justificou e anunciou para a sociedade gaúcha é que isso era necessário por conta da reforma tributária. Esse argumento caiu, ele não existe mais. Por que um deputado que foi contra, majoritariamente, a base do governo, que foi contra aumentar a alíquota de ICM de 17 para 19, não é verdade? Como é que essa mesma base vai ser favorável a aumentar a alíquota de 0 para 12 de alimentos? Como é que um deputado que foi contra aumentar de 17 para 19 vai votar favorável ao aumento da alíquota do leite, do pão, do frango, de 7 para 12, de 0 para 12? Eu acho razoável. Não seria correto, não é razoável sustentar essa posição exatamente aumentando os impostos sobre a cesta básica. Aliás, um dos poucos acordos que na reforma tributária nacional se conquistou foi zerar os impostos sobre a cesta básica, por uma razão óbvia, né? A grande parte da renda do povo mais pobre vai para a compra de alimentos. E nós não podemos encarecer, sem falar da total desorganização que esses decretos fazem de uma das principais economias gaúchas, que é o setor da produção de alimentos. Quer dizer, nós estamos retirando, sem nenhum critério, deputado Bonato, esse é um tema importante,
Nós passamos o ano passado discutindo aqui apoio, quer dizer, incentivos para a cadeia da proteína animal do Rio Grande do Sul, todo ano. E foi feito, né? Com um canetaço termina agora. Mas foi feito. Foi feito, esse é o tema. Durante um ano nós conseguimos fazer isso, agora, num canetaço, em 1º de abril, o Eduardo Leite acaba com isso. Quer dizer, uma das maiores indústrias que mais gera emprego no estado do Rio Grande do Sul, ele vai retirar a condição dessas empresas funcionar no Rio Grande do Sul sem nenhum critério. Por fim, é responsabilidade, sim, dos governos avaliar esses incentivos. Esses incentivos representam recurso público e as empresas que o recebem estabelecem compromisso de gerar emprego, de investimento. Tem uma tarefa permanente de um governo avaliar esses incentivos. O que não pode, a nossa avaliação, é, num canetaço, eliminar apoio tributário para 64 setores da economia gaúcha, aumentar impostos para 21 itens da cesta básica e prejudicar 27 setores com a retirada, basicamente, de todo o apoio tributário. Isto desorganiza a nossa economia no momento que a gente deveria estar acompanhando um esforço de crescimento nacional da nossa economia. Os investimentos estão chegando. O presidente Lula vem sexta-feira aqui no nosso estado, vai anunciar mais investimentos para o estado. Hoje foram mais 5 institutos federais, nós estamos felizes. Foram vários investimentos na área da saúde, da educação, da assistência social, do esporte, da cultura. E ele vem sexta-feira para falar de boas notícias para o Rio Grande do Sul. No momento que a economia brasileira cresce, que os investimentos industriais crescem, no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite provoca um desalento ao setor econômico do Rio Grande do Sul, o que é muito ruim, obviamente. O programa é Revista Clérica, mas nada impede que o senhor faça a 4ª intervenção, 20 segundos, e o senhor encerra, esse bloco, o senhor encerra a 5ª intervenção. Fala sobre esse tema. Só para resgatar aí para os tempos necessários. Mas quero fazer 3 considerações, com todo respeito, Miguel Rosseto. Primeiro, não há nenhuma lei e não está definido no decreto aumento de imposto. O que está proposto no decreto é a revisão sobre os incentivos dados à cadeia produtiva do Estado do Rio Grande do Sul em decorrência disso. Esse é o primeiro fato. O segundo fato, tão importante quanto este, só não quero trazer a ordem, é a questão da reforma tributária aprovada no Congresso e no Senado. O que temos lá é uma decisão ainda sobre o cálculo para o repasse para os estados depois de 5 anos, que não foi estabelecido ainda como é que vai ser o índice desse processo e que dificilmente nós vamos conseguir estabelecer o equilíbrio lá se nós não tivermos competitividade, porque a maioria dos estados e a representação que está lá no Congresso e no Senado, da maioria dos estados do Norte e Nordeste, já ajustaram suas vidas. Está lá o gráfico que mostra o crescimento, está lá o gráfico que mostra a ação de cada um dos estados que aumentaram, inclusive os governos do PT, que aumentaram muito mais do que o que tínhamos proposto aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Então, temos esses dados que já aconteceram no caminho, que fazem parte do processo, e que dizer que isso foi retirado da proposta e que vai ser, que não existe mais isso, ele vai existir, porque a condição para estabelecer a distribuição do bolo tributário daqui a 5 anos será espelho da operação de cada um dos estados nesse processo. Se não houver alteração desse processo, do ponto de vista da lei, né, e os estados que estão acompanhando, que estão equilibrados, não vão querer, com certeza, como não fizeram agora. Deputado, o senhor acha que até a votação do recurso em plenário, o governo pode mudar e aliviar ou suscitar alguns decretos desses? Na verdade, os decretos, o que existe no decreto é a autonomia do governador de poder emitir decreto e fazer gestão sobre isso. O governador pode mudar o decreto nos seus índices, nas suas condições, desde que comprovada a necessidade, desde que ajustada os encaminhamentos e superadas as dificuldades. É isso. Então, o decreto não é apenas um instrumento. O decreto é um instrumento regulador de um momento político, de um momento econômico, para buscar o equilíbrio que está se falando. Então, não posso, de forma leviana, dizer que vai aumentar 12% os alimentos. Vamos lá de novo. Eu só quero concluir. Não dá para afirmar que vai ser esta a política adotada a partir de 1º de abril. O governo vem discutindo com as associações, vem discutindo com os setores econômicos organizados, vem discutindo com a representação dos diferentes setores da economia, efetivamente ouvindo, propondo, discutindo de que forma vamos encontrar o equilíbrio sobre isso. O decreto é uma sinalização
de uma ruptura de um ciclo em decorrência dessa situação. Segundo, as questões postas no decreto, elas serão reajustadas ou reequilibradas a partir de abril, a partir das negociações que vem acontecendo, que vem sendo construído. Talvez seja essa a diferença do governo Eduardo Leite, de poder ouvir, de poder discutir, de ter essa capacidade de recuar quando for necessário, diferente de muitos governos que já tiveram. Então, eu tenho, só para concluir, eu tenho convicção de que a construção da superação da situação econômica e do posicionamento colocado hoje, né, pelo decreto e pelo posicionamento da Assembleia, acho que a Assembleia, nos seus posicionamentos, vai contribuir para essa discussão também, vai contribuir para buscar o equilíbrio da economia do Estado, sem deixar de priorizar o desenvolvimento econômico, especialmente das cadeias que são determinantes para garantir, né, a continuidade e a retomada do desenvolvimento do Estado. O Estado do Rio Grande do Sul, só para concluir aqui nesse alinhamento, você me permite, deputado, o Estado do Rio Grande do Sul até então não tinha capacidade de investimento. O Estado do Rio Grande do Sul até pouco tempo não conseguia pagar a sua folha. O Estado do Rio Grande do Sul até pouco tempo não tinha crédito. O Estado restabeleceu isso. Estamos vivendo um novo momento econômico, então falar do momento que tivemos, que anunciou e o momento que estamos vivendo agora é uma diferença. E ter essa capacidade de a cada momento econômico, a cada momento político, poder dialogar, construir, etc., o decreto é um instrumento de gestão do Executivo. Mas o senhor concorda comigo que ovos, leite e verduras de 0 para 12? Esse é o decreto. De leite de 7 para 12, a erva mate de 10 para 17%. Isso é o decreto, deputado, não é invenção minha. Eu acabei de dizer, está no decreto. 40%? Isso é no decreto. É de 40%? É mais do que isso. As alíquotas aumentam mais de 80%. Se é de 7 para 12, de 10 para 17%, isso é o decreto, não é uma invenção minha. É isso que nós temos que sustar. Primeiro, deputado seguinte, Bonato, é isso que nós temos que sustar. Mas eu acho que essa Mas da onde que saiu os 4 bilhões de reais? Como é que o senhor diz que não tem aumento de impostos? Não. Se o governo quer 3,6, 4 bilhões de reais, esse é o objetivo dos decretos. Eu fui claro para dizer, o decreto não aumenta impostos. O decreto conduz e propicia a redução e a retirada de incentivos. O processo social e econômico que a empresa e o governo e a sociedade vai estar constituindo, né, não é isto. Não é isto. Não é aumento de impostos, é retirada de incentivo a respeito disso. Vocês não vão chegar a nenhum acordo aqui, né? Não, mas foi bom o debate. Mas o tema importante, dia 18, só me permite que dia 18, agora, segunda-feira, nós, por iniciativa minha, inclusive, na Comissão de Economia e na Comissão de Finanças, nós temos uma audiência pública com a presença da secretária da Fazenda e do secretário de Desenvolvimento Econômico para aprofundarmos esse debate. Na nossa opinião, o governador Eduardo Leite não pode, governos têm limites. O governador não pode provocar injustiça social e prejudicar a sua economia, que é o que os decretos fazem, e continuaremos trabalhando para sustar. E a sensibilidade do governo está clara sobre isso. Obrigado, eu acho que é uma construção permanente. Um abraço. Miguel Rossetto, bom debate. Obrigado, deputado Bonato. Eu acho que maravilha. Os nossos ouvintes, os nossos telespectadores conseguiram entender um pouco mais, né? Sobre esse tema importante. Esse tema é complexo. Não, mas é importante essa pressão que a oposição está fazendo, é importante essa admissão do deputado que o governo está sendo sensível e pode mudar isso também, né? Deve. E os deputados vão se posicionar publicamente sobre esses decretos. Seus posicionamentos aí. Está encerrado esse é o processo democrático. Mais um Réplica e Tréplica, porque você sabe, um grande debate não precisa ser um longo debate.